Saudamos a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com esta lição, chegamos ao final do primeiro trimestre do ano de 2017, quando nós que frequentamos as escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus no Brasil, edição CPAD, estamos concluindo, pela graça de Deus, com este abençoado trimestre que nos ensinou acerca das obras da carne e do fruto do Espírito. E nesta última lição, vamos estudar sobre uma vida de frutificação. A leitura da nossa lição está no Evangelho segundo João, no capítulo 15 e nos versículos de 1 ao versículo 6, onde Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E conclui dizendo: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Isso fala também um pouco de juízo. Essa lição, ela nos leva a pensar muito grande e de forma muito séria no servir a Deus. O Evangelho de João não tem parábolas. Alguns pensam ver nisto aqui uma parábola, mas isso aqui não é uma parábola como encontramos no Evangelho de João. Isso aqui é uma figura simbólica e não uma parábola. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nesses três evangelhos nós temos 40 parábolas e nenhuma parábola de fato no Evangelho de João. E neste simbolismo que Jesus se utilizou para falar, se colocar como a videira, aqueles judeus do seu tempo sabiam muito bem do que Jesus estava falando naquela ocasião, pois na economia do Antigo Testamento se entendia que Israel era a videira de Jeová. Mas, ao mesmo tempo, com o desenvolvimento desse conhecimento teológico, me permito assim a expressão no Antigo Testamento, o Messias seria a videira verdadeira que viria há algum tempo. E assim encontramos tanto no livro de Isaías, no capítulo 5, como no livro de Ezequiel, capítulo 15, verso 1 a 16, ainda Ezequiel 19, 10 até o 14. Finalmente, temos muitas passagens bíblicas no Antigo Testamento que nos fala a esse respeito
acerca desta videira verdadeira. No tempo dos Macabeus, foi um povo guerreiro que existiu nos períodos interbíblicos, que houve uma rápida liberdade de autonomia do Estado de Israel, tornou-se temporariamente um Estado livre, emancipado, independente. E na moeda dos Macabeus estava cunhado uma videira. E todos sabiam que a videira representava Israel. O Salmo 80, versículo 9 em diante, expressa muito bem isto. Mas escutem, eu quero chamar a vossa atenção, quero ler um pouco de Bíblia, e ninguém pode fugir disso, porque é um assunto tão importante. Eu não posso só estar falando sem também trazer Bíblia, um pouco de Bíblia. Em Isaías capítulo 5, diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. Cercou-a, limpou das pedras e etc. Cercou de tudo, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que dessem uvas boas. Porém, as uvas eram bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. O que mais se podia fazer à minha vinha, que eu não lhe tenha feito, porque esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas bravas. E diz agora, e a tornarei em deserto esta vinha. Observe que essa passagem de Isaías 5, 1 a 6 ou 7, é fundamental nesse conhecimento acerca de Israel como a vinha do Senhor. Ezequiel se debruçou sobre esse assunto para mostrar só que Israel não cumpriu os ditames estabelecidos por Deus. Restava agora o Messias prometido. E agora, já no final do seu ministério terreno, ele aparece, reúne os apóstolos e diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Essa palavra foi um espanto para aqueles judeus que não andavam com Cristo, porque sabiam o significado profundo daquela palavra que o Senhor estava ministrando naquela ocasião, quando ele se colocava naquele momento como a videira verdadeira. E dizia que o Deus, o seu pai, era o lavrador, porque, observe bem, quem plantou as árvores que existem sobre a terra foi Deus. E Deus a plantou e as fez crescer e frutificar segundo a sua espécie. E Deus também não simplesmente plantou as árvores. Deus plantou as árvores de acordo com a qualidade do solo que aquelas árvores estavam sendo plantadas. O solo, segundo Mateus capítulo 13, aquele solo, vários tipos de solo, representa o coração do homem. A semente, glória a Deus, é a palavra de Deus que é semeada e depende da qualidade do solo para que ela possa florescer, frutificar e vir abastecer a necessidade dos homens que residem naquela região. Então, o nosso coração, que é a terra, que terra é esta? É uma boa terra? Ou é uma terra difícil para determinados plantios? Deus conhece o terreno e Deus sabe. Ele disse um dia a Israel, lá no Salmo 80,
que ia até proibir que chovesse sobre a sua vinha, e ordenar as chuvas, as nuvens, que não derramasse água sobre aquela vinha, sobre Israel, porque ela tinha se esquecido de Deus, tinha se afastado dos seus caminhos, e Deus estava irado com Israel por causa do seu comportamento terrível para com Deus. Assim, queridos irmãos em Cristo, amigos que nos ouvem neste abençoado momento, quando podemos estudar esse importante assunto, quando Jesus se coloca prontamente falando dele como a videira. Apesar de a lição dizer a parábola da vinha, mas é bom entender que a maioria dos teólogos não entende isso aqui como parábola. Porque João não tem parábola. Parábola você encontra em Mateus, em Marcos e em Lucas. Isso é uma metáfora que, em certo sentido, diferente da parábola. Se você começar a observar, e uma das coisas que é um ponto importante é o eu que Jesus usou. Eu sou a videira. Eu sou a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Jesus sempre, no Evangelho de João, se apresenta como eu. O eu sou. Ou seja, como Deus verdadeiro, como o grande eu sou. Então, um dia, quando compreenderam, que perguntaram também no Evangelho de João, a quem buscais? A Jesus chamado Cristo, que disse, eu sou, caiu por terra. Porque ali estava o Deus verdadeiro, feito homem, que voluntariamente seguiu para o Calvário, para o julgamento, e depois para o Calvário, porque se ele não quisesse, ninguém podia fazer nada, mas ele se submeteu à vontade do Pai. Por isto que ele é a videira verdadeira e Deus é o agricultor, é o cuidador desta videira. Nós, servos de Deus, somos esses ramos frutíferos. Não somos aqueles ramos que são cortados, porque o cristão nominal um dia será cortado e será lançado fora. Mas alguns teólogos chamam de cristãos temporários. Mas nós não somos cristãos temporários nem nominais. Somos cristãos verdadeiros e estamos ligados à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.